Um dos maiores problemas que nosso país enfrenta, que a sociedade enfrenta, que as pessoas, a grande massa enfrenta, eles têm sua raiz na educação do próprio país, na educação nas escolas, na educação dos pais. E esse vídeo aqui é uma reflexão bem rápida, então eu peço para que você assista até o final. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 10 de janeiro de 2023. As pessoas, elas vão para a vida adulta delas, e a vida adulta eu creio que é a mais importante, a fase adulta da vida é a mais importante das fases da vida. A fase da infância, da adolescência, por natureza, a gente já tem um crescimento muito grande, uma evolução muito grande, e a fase adulta é a que mais dura tempo, e Cristo nos diz que a gente será cobrado pelas nossas obras. Então é a fase onde a gente faz nossas obras, onde a gente coloca as mãos nas coisas para trabalhar, para fazer algo e entrar em consonância com Deus. Então eu vejo como sendo a fase mais importante da vida. As pessoas entram nessa fase da vida já com o pé errado, né? Já de forma errada, porque é a fase onde a gente precisa buscar fazer as coisas com base naquilo que o coração bate mais forte por fazer, com base no nosso interior e não com as influências externas. As pessoas buscam aquilo que vão fazer com base nas influências externas, na influência de amigos, na influência dos influenciadorzinhos de hoje em dia, na influência do que os pais querem para elas, na influência do dinheiro, de inúmeras coisas externas e não das coisas internas. Então no início isso gera uma perca de tempo, porque a pessoa está indo para a direção errada, o tempo está passando e a pessoa vai para a direção errada. Depois isso gera uma insatisfação pessoal, uma insatisfação com os relacionamentos, uma insatisfação com as finanças, uma insatisfação afinal com a própria vida. E aí depois a pessoa tem uma vida perdida. E olha que drástico que é ter uma vida perdida. E é fato que, se a gente pensar no sistema, há elites que nos dominam, que nos controlam, há elites dominantes e são maléficas, né? Essas elites, elas têm um sistema pré-definido e esse sistema não nos agrega, né? A gente precisa perceber que isso já começa na educação. Se a gente perguntar para os nossos professores de escola ou de universidade, 3 ou até 2 ou 1 autor conservador, poucos professores sabem sobre autor conservador, suas ideias, suas opiniões, suas obras. Então é isso que acontece nas escolas, já universidades. O que é ensinado, o que é passado para as pessoas é Karl Marx, Paulo Freire e Engels. E para quem não conhece, isso é uma desconstrução muito grande, isso não agrega em nada para a vida. E aí os professores são ensinados dessa forma e os alunos também. Então eu separei 3 pontos em relação às escolas, né? O primeiro é a economia. A gente sabe que precisa economizar, poucas pessoas economizam, e aquelas poucas que economizam ainda nem sabem para que economizar, o que vão fazer com o dinheiro delas. E logo entram em financiamentos, botam os pés pelas mãos e já tem uma perca significativa no quesito financeiro da vida. E aí a pessoa já não consegue andar com as próprias pernas. Isso é um alicerce para a vida. O ser humano precisa caminhar com as próprias pernas. No lado financeiro, no lado dos relacionamentos, em todos os lados pessoais, em todos os lados da vida, a pessoa precisa caminhar, experienciar aquilo que ela precisa experienciar. Então, outro ponto é a filosofia em si, né? O que é ensinado nas escolas é história da filosofia. E aí as pessoas enxergam a filosofia como sendo uma matéria chata. Há tantas filosofias boas, há a filosofia hermética, a filosofia estoica, a filosofia epicurista, ou até o ato de pensar propriamente por conta própria sobre as coisas. Não há um ensino sobre isso nas escolas. Não há um ensino sobre a boa filosofia. E o terceiro ponto são os fatos históricos, né? O que é passado não é a verdade sobre os fatos históricos, a verdade sobre a humanidade,
sobre o que aconteceu em tal revolução, o que aconteceu na verdade na história, né? E acaba que isso vem sendo trazido para o cenário político atual. Por isso que a gente vê muita coisa errada no cenário político. As pessoas são muito mal instruídas já na escola. E aí elas vão para a vida adulta delas sem saber a direção correta, sem ter uma direção correta, sem ter uma convicção própria, sem ter algo no ímpeto delas que diz para qual direção ir. Isso começa já nos pais, né, que são ensinados também dessa forma. Isso começa também nas escolas, isso vai sendo levado para a vida inteira e as vidas são perdidas. E afinal, se a gente se perguntar se a gente é vítima então de um sistema ou se a gente é culpado, não importa se a gente é vítima ou se a gente é culpado. O que importa é o que a gente faz com o momento presente. Se a gente continua se vitimizando perante o sistema ou se a gente traz a responsabilidade para nós e age e faz alguma coisa. E de fato existe uma matrix, existe pessoas dominantes que dominam grandes massas, existem grandes elites, né? E o que essas elites querem é justamente isso, é espalhar os sensos maléficos, espalhar a desordem, espalhar o caos, espalhar o mal na Terra. Então o que nós, enquanto indivíduos, precisamos é perceber que existe isso e que para a gente sair disso, a gente precisa agir por conta própria, agir de forma individual, buscar as coisas interiores de forma individual, buscar os conhecimentos interiores de forma individual, buscar a verdade de forma individual e buscar também os conhecimentos exteriores. Se a gente quer ter opinião sobre alguma coisa e dar palpite por aí, a gente precisa estudar, precisa pesquisar, precisa se policiar enquanto indivíduo. Agradeço de coração a quem assistiu esse vídeo, a gente se vê no próximo e até lá. Valeu!